Olá, pessoal. Hoje nós vamos trazer para a nossa aula um tema muito importante e que nós estamos, inclusive, nos aproximando, que são as eleições. As eleições no Brasil, elas trabalham obviamente, com números. São contagem de votos, votos em branco, votos válidos, votos nulos, abstenções, porcentagem de um determinado candidato, número de cadeiras, número de vagas, segundo turno, regras para o segundo turno, enfim. A matemática está presente o tempo todo no processo das eleições no Brasil. E é muito importante que a gente trate desse assunto até como uma vivência de cidadania, olhando para a matemática enquanto uma grande colaboradora de todo o processo na sociedade como um todo. E é essa aula que nós pretendemos trazer hoje, a matemática das eleições. Eu sou o professor Elcio e vou trabalhar com vocês esses minutos sobre esse tema muito importante. Os objetivos da nossa aula, então, estão aqui. Compreender o processo de contagem de votos do sistema eleitoral brasileiro. Compreender o efeito causado pelos votos nulos, em branco e pelas abstenções. Vamos discutir, será que esses votos valem na hora da contagem? Será que se todo mundo votar em branco, todo mundo votar nulo, ou ninguém, ou um número muito grande, a maioria da população não comparecer para votar, será que acontece alguma coisa? E também, muito importante, conscientizar você, estudante, sobre a importância e a necessidade de participar do processo eleitoral. E essa participação de forma responsável. Então, nós vamos discutir tudo isso hoje na nossa aula, com todas essas informações que temos muito relevantes, e vamos ver a presença da matemática em tudo isso. Tá legal? Então, vou começar com uma pergunta. Você sabe como funciona a contagem de votos de uma eleição? Veja, o Brasil tem eleições a cada 2 anos. Uma delas, que é o que a gente está vivendo no ano 2020, são as eleições municipais. Essas eleições municipais elegem vereadores e prefeitos, e o mandato dessas pessoas é de 4 anos. Daqui 2 anos, no ano de 2022, nós teremos as eleições gerais. Foram as mesmas eleições que nós tivemos em 2018. As eleições gerais elegem deputados, senadores, governadores e o presidente da República. O mandato dessas pessoas é de 4 anos, à exceção do senador, que tem um mandato de 8 anos. É muito importante a gente ter em mente e entender a importância do voto, porque durante 20 anos no nosso país, nós, cidadãos, não podíamos votar. Os nossos representantes eram escolhidos por algumas pessoas apenas. E muitas pessoas, a população foi para a rua para garantir o seu direito ao voto. E que nós temos isso há cerca de 30 anos, aproximadamente. Obviamente que hoje nós temos uma decepção muito grande com a classe política no Brasil. Mas isso não deve ser motivo para nós não votarmos. Até porque não votar não vai resolver o problema. E nós vamos ver isso aqui com números e com informações muito corretas e coerentes sobre os efeitos de tudo isso, inclusive. Falando em votar e não votar, existe uma separação no momento da contagem dos votos. Há uma separação entre os votos válidos e os votos inválidos. Né? É importante que a gente pense assim, que muitas pessoas, quanto mais o tempo passa, deixam de votar ou votam em branco, porque acham que não tem candidatos. Na verdade, o número de candidatos é muito grande. Proporcionalmente ao número de cadeiras, é muito grande.
Vamos considerar uma cidade, uma capital, um tamanho grande. Ela pode ter de 25 a 40 cadeiras na Câmara Municipal, aproximadamente. E de candidatos, muitas vezes, passam de 1.000 candidatos. Veja, cerca de 1.000 candidatos para 20, 30, 40 vagas. Então, candidato tem bastante. Principalmente numa eleição de vereador, onde ela é decidida no âmbito municipal. Então, nós conhecemos mais, temos oportunidade de ter mais conhecimento sobre essas pessoas. Então, é importante votar. Só que cada ano que passa, muitos votos não têm dono. E nós vamos ver um exemplo muito claro disso. No ano de 2016, no primeiro turno, quase 20% das pessoas não compareceram às urnas no primeiro turno. É um valor de 17,58%. Em números, equivale a 25 milhões de eleitores. É um número muito expressivo. E o número de 2016, ele é um número maior se comparado às eleições anteriores, às eleições municipais anteriores. Foi a eleição de 2012 e a eleição de 2008. No segundo turno funciona da seguinte forma. Vale apenas para cidades com mais de 200 mil habitantes, ou melhor, com mais de 200 mil eleitores. Porque o mesmo número de habitantes não é o mesmo número de eleitores. Porque nós temos crianças, nós temos pessoas que já não votam mais, enfim. Então, nós não podemos traçar o número de eleitores pelo número de habitantes. Que o de eleitores é sempre menor, em geral. Né? Apesar que existem alguns absurdos de algumas cidades em que o número de eleitores é maior que o número de habitantes. Isso é uma ilegalidade, inclusive. Mas esse é um assunto para uma outra situação. No segundo turno, falando de abstenção, das cidades que tiveram o segundo turno no pleito de 2016, a abstenção foi ainda maior. Foi uma abstenção de 21,6%. Foram pessoas que não compareceram para votar. Foram pessoas que deixaram a decisão delas nas mãos de outras pessoas. Nós já vamos discutir quais são os efeitos dessa abstenção na prática. Até porque dentro das abstenções, dentro não, mas com as abstenções, são contabilizados também votos brancos e votos nulos. Esses votos, abstenções, brancos e nulos, não são considerados votos válidos. Ou seja, esses votos não contam contra um candidato ou contra uma eleição. Somente os votos que elegem um candidato são os votos válidos, aqueles votos chamados nominais. Nós já vamos falar sobre isso. Estou trazendo para vocês aqui o exemplo de um município no estado do Rio Grande do Sul, que é o município de Santa Maria, que em 2016 teve uma abstenção muito grande de votos. Uma cidade com aproximadamente 200 mil eleitores, e nós tivemos um número de 55,6 mil eleitores que ou votaram em branco, ou votaram nulo, ou o maior número de 42,4 mil eleitores que se abstiveram do seu direito de votar. Simplesmente não compareceram à eleição, ao dia da eleição. Né? Se nós formos comparar com os candidatos que foram para o segundo turno tiveram 41 mil votos cada um, o primeiro e o segundo colocado. A abstenção foi de 42,4 mil votos. Veja, é uma condição necessária para eleger um candidato, ou para distribuir o voto em outros candidatos que podem dar um resultado diferente na eleição. Então, é importante a participação no voto. Por quê? Esses 55 mil votos sem dono das abstenções, dos brancos e nulos, não foram contados para eleger nenhum candidato. Eles simplesmente foram jogados fora. Eles não valem num pleito. Então, a gente chega a uma conclusão que, por mais que não votar, ou votar branco, ou votar em nulo, possa ser entendida como um protesto, ele não ajuda a resolver os problemas das cidades.
porque eles são simplesmente jogados fora. Veja aqui dentro desse mesmo município, desde as eleições de 1996, as eleições municipais do município de Santa Maria, até as eleições de 2016, as eleições municipais. Então, a gente percebe que há um crescimento do número de abstenção, chegando no ano de 2016 o equivalente a 20,89% dos eleitores. Só a abstenção. Né? Então, foram considerados apenas 160 mil votos, numa população de 203.043 eleitores. Isso é um número muito grande, muito relevante. Como eu falei antes, o primeiro colocado para ir para o segundo turno teve 43 mil votos. O segundo, 43.746 votos. O segundo colocado teve 43.037 votos. Considerando a abstenção e brancos e nulos, nós temos 55 mil votos. Ou seja, isso acabou superando o número de votos dos candidatos no primeiro turno. Então, é uma situação a se pensar. Com todos esses dados, todos esses números, pensar a importância do voto e a importância da participação na eleição, seja ela municipal, seja ela geral. Bem, falamos até aqui sobre o voto do chamado sistema majoritário. Sistema majoritário elege prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Porque é uma vaga apenas. Exceção do Senado, que a cada eleição, a cada 4 anos, a cada 2 eleições, votamos em 2 senadores. Mas ainda assim o sistema é majoritário, por conta do número de vagas. Para o Legislativo, o caso da Câmara Municipal dos Vereadores, o sistema é diferente. É o chamado sistema proporcional. Segue uma regra diferente, que também considera os votos válidos, porém, depende de um dado importante da contagem dos votos, o chamado coeficiente eleitoral. Na prática é o seguinte: os candidatos a vereador são definidos de 2 formas. Primeiro, são selecionados os partidos mais votados. Segundo, os candidatos mais votados de cada partido na ordem da votação, obviamente. Vou trazer um exemplo para vocês. O município A tem 10 vagas na Câmara Municipal e contou com 10 mil votos válidos na eleição. O coeficiente eleitoral, relacionado ao número que o partido deve ter de votos, é de 1.000 votos. Porque o coeficiente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Então, o sistema, como o nosso voto eletrônico, ele já faz o cálculo automaticamente e já apresenta esse quociente, no momento da contagem dos votos, já distribuindo as vagas entre os partidos, em primeiro lugar, e depois entre os candidatos. O partido que não alcança esse número mínimo não terá nenhum representante na Câmara. Tanto no caso das câmaras municipais, as eleições dos vereadores, como o caso das assembleias legislativas e da Câmara Federal. O sistema é o mesmo, é o sistema proporcional. Então, os candidatos são eleitos pela proporcionalidade. Tá? Então, veja só. Esse quociente eleitoral é a soma de todos os votos e de todos os candidatos do partido. Então, se o partido teve 10 candidatos, cada candidato, se a gente for dividir por cada candidato deve ter no mínimo 100 votos para poder eleger um representante do partido. Só que nessa conta não entra apenas o número dos votos nominais. O que é um voto nominal? É o voto numa pessoa. Eu votei no fulano de tal. Então, esse é um voto nominal. Além do voto nominal,
que conta no quociente eleitoral, conta como voto válido, é o votar apenas no partido. Então, eu não tenho um candidato, mas eu tenho uma preferência por um partido. Então, eu voto no número do partido. Então, também é contado no quociente eleitoral. Tanto votar na pessoa, num número com 5 números, no caso o vereador, ou tanto votar no partido, um número com 2 algarismos, que é o número do partido, que é uma dezena, que é uma dezena em uma unidade. Né? Então, o voto nominal e o voto legenda são votos válidos. Completando o nosso exemplo aqui. Se um partido, pense aí você, se o partido fizer, se a soma de todos os candidatos com os votos de legenda, se o partido tiver 2.800 votos, quantas cadeiras ele tem direito? Veja só, uma cadeira para cada 1.000 votos. Ele fez 2.800 votos. Então, ele fez uma cadeira para 1.000 votos, 2 cadeiras para 2.000 votos. Quase ele fez 3 cadeiras. Ele não fez 3 cadeiras porque ele não chegou sequer a 3.000 votos. Então, ele não tem esse direito a 3 cadeiras. O partido que fez 4.500 votos vai ter 4 cadeiras. O partido que fez 1.100 votos vai ter uma cadeira. Certo? A cadeira daquele partido. Acontece o seguinte, em várias eleições, por exemplo, um candidato de um determinado partido teve 7.000 votos. E um outro candidato de outro partido teve 3.500 votos. Isso é muito comum acontecer. Então, o candidato que teve 7.000 votos não foi eleito. Mas o candidato que teve 3.500 votos foi eleito. Ele é de outro partido. Então, isso acontece. Por quê? O partido daquele de 7.000 votos não alcançou número suficiente para o quociente eleitoral para eleger, para garantir uma cadeira para ele. Enquanto aquele candidato que fez 3.500 votos, a soma dos votos deles, do partido, garantiu a aquele candidato de número de votos menor uma cadeira na Câmara Municipal. Isso acontece muito. Isso é muito comum. E é por conta desse quociente eleitoral. Gente, importante. Tem muita fake news em momento de eleição. Então, nós colocamos aqui em vermelho. Votar nulo, votar em branco, ou não comparecer, mesmo que seja mais de 50% das pessoas, a uma eleição, não vai anular a votação. É importante escolher com responsabilidade, com pesquisar o passado dos candidatos, escolher alguém e ter muita responsabilidade no momento de escolher um candidato. Não deixar para o último dia, não deixar para a última hora. Porque um candidato vai ser eleito. Alguém vai ser eleito e talvez, por não ter a sua participação de muitas outras pessoas, pode ser um candidato que não vai cuidar bem da sua cidade, ou bem do Estado, enfim. Por mais que nós estejamos descontentes, nós precisamos participar, para que cada vez a gente possa ter condições de mudar esse cenário. A gente não pode desistir. É importante escolher um bom candidato, ainda que ele não ganhe a eleição. Porque a eleição não é uma corrida de cavalos. Então é importante que eu tenha alguém que eu possa, pelo menos, dar um voto de confiança. Por mais que talvez essa pessoa não ganhe, mas ela pode ganhar numa outra eleição com a minha participação também. Tá? Então é importante votar, porque não votar não vai mudar nada. Só você vai estar abrindo mão do seu direito de escolher um candidato. Tá legal? Pessoal, nós estamos partindo para o nosso encerramento. Essa aula vai ficar gravada para vocês vão poder rever todas as informações. No final eu tenho as referências, vocês vão poder pesquisar os sites que eu trouxe de informações para essa aula. Tá? Se tiverem dúvidas, escrevam, mandem e-mail, façam contato. A gente vai conversando. E muito importante que vem agora é uma tarefa, tá? Que nós vamos olhar para 2 eleições e nós vamos entender, vamos calcular o quociente eleitoral de cada uma delas. Então, questão número 1. Considerando as eleições de 2016, foram eleições municipais que elegeram prefeitos e vereadores. Eu quero que você escolha 3 cidades,
tá? Cidade grande, cidade média, cidade pequena, preferencialmente. Calcule o quociente eleitoral de cada uma delas. Lembra lá? Quociente eleitoral. Você vai voltar à aula. É muito fácil. É um quociente, é o resultado de uma divisão, tá? Então você vai calcular o número de votos válidos que teve aquela eleição, dividido pelo número de cadeiras que tem na Câmara Municipal daquela cidade. Aí você tem o quociente eleitoral. Então você vai pôr cidade A, vai fazer o cálculo e vai responder. O quociente eleitoral da cidade A é tanto. Certo? Bom. A questão 3, você vai fazer a mesma coisa, só que é diferente, porque é por conta das eleições gerais. As eleições que escolheram os deputados, os senadores, governadores e o presidente. Então, você vai pegar as eleições, veja, quociente eleitoral é só para eleição proporcional. Então, você vai olhar apenas os dados dos deputados estaduais e federais, tá? E você vai calcular o quociente eleitoral. Um estado, escolha um estado. Nós temos 27 estados, certo? 27 estados da federação que você vai escolher um deles e vai fazer esse mesmo cálculo. Vai pegar os votos válidos, o que vale é apenas os votos válidos, e vai dividir pelo número de cadeiras. Primeiro, da Assembleia Legislativa. Segundo, o número de vagas que eles têm na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal. Onde é que você acha esses dados? Facilmente nos portais de notícias, no G1, no UOL, nos portais nacionais ou no site do TSE. Só que o site do TSE tem que cavocar um pouquinho mais, tá certo? A questão 2 é o seguinte, eu quero que você olhe para os municípios que você escolheu das eleições municipais, da questão número 1, tá? E verifique se algum candidato teve votação maior que o último colocado. Então, o exemplo que eu dei para você. O candidato de 7 mil votos, que não foi eleito, mas o candidato de 3.500 votos foi eleito. Eu quero que você olhe para isso. E só por indução, eu quero que você indique, coloque o candidato X, o candidato Y, o número de votos que eles tiveram. Faça uma comparação. E olhe também para o quociente eleitoral. Veja, preste bastante atenção. Veja o número de votos que o partido fez. Do candidato que fez 7 mil votos e não foi eleito, e do candidato que fez 3.500 votos e também não foi eleito. Eu quero que você entenda por que o candidato de 7 mil votos não foi eleito. Pode ser que ele tenha um número muito grande de candidatos que teve mais de 7 mil votos e ocuparam as vagas que estão na frente dele. Às vezes, o de 3.500 votos, ele é o primeiro colocado do partido dele. Só que o partido dele alcançou o quociente eleitoral. Então, eu quero que você olhe para isso. Tá certo? Pessoal, dúvidas? Vocês podem escrever. A gente vai conversando. À medida com que vocês forem fazendo as atividades, vocês podem mandar, que eu vou avaliar. A gente vai vendo à medida com que vocês forem desenvolvendo todas essas atividades. Aqui nós temos as referências, vocês podem entrar nesses sites, podem ler mais, melhor, tirar mais informações, elas estão mais completas. Tá? Sempre pesquisem, leiam muito e se informem sobre todas as informações que vocês precisam. Eleição está aí, é importante escolher, votem com muita responsabilidade e contem comigo no que for necessário. Tá bom, pessoal? Obrigado. Bons estudos para vocês. Tchau.